Quanto ao momento que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido tanta gente dizendo: ai meu Deus, 10º dia de quarentena, minha vida tá horrível, minha vida acabou. As pessoas estão falando, parece que a vida delas acabou. Desculpa, eu não quero pegar e transformar isso num momento pequeno. Mas a Bíblia diz que nós comeremos do fruto daquilo que a nossa boca falar. E por isso eu criei uma certa versão à palavra quarentena. Isso é uma questão pessoal minha. Eu criei uma versão à quarentena. Infelizmente associei a quarentena a uma coisa ruim. Ou associei, por exemplo, as pessoas que estão doentes em quarentena. Será que nós estamos mesmo, nós que estamos dentro de casa, que temos um lar, que temos abrigo, que temos o consolo de Jesus, será que nós estamos vivendo os piores dias da nossa vida? Será que é o fim de tudo pra gente? Eu, Lineu, entendo que eu não estou em quarentena, eu estou vivendo um tempo de qualidade. Antes disso tudo começar, eu vinha pedindo a Jesus que eu tivesse mais tempo com Ele, porque a gente vive uma rotina corrida e não tinha mais o mesmo tempo que eu tinha antes de estar trabalhando. Então eu digo que meu desejo se realizou, não exatamente da forma que eu queria, mas hoje eu estou vivendo um tempo de qualidade. Esse é um tempo da gente olhar para dentro da gente. Esse é um tempo de autoconhecimento, esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de oração, esse é um tempo de buscar Jesus. E nós estamos vivendo isso em família. Calma, eu não estou dizendo que biblicamente é proibido falar em quarentena, nem que a lei diz, a lei dos homens diz que é proibido falar em quarentena. Tá tudo bem se falar em quarentena. Eu estou dizendo que eu não estou vivendo quarentena, eu estou vivendo dias de qualidade. E eu transformar isso na minha mente, no meu falar, vai transformar o que eu vou viver. Eu já vi gente também postando assim: ai que saudade de 2019. Ué, mas todo mundo não dizia que 2019 era o pior ano de todos os tempos. Eu não sou santo, eu não estou livre de aflições. Só que eu entendo que 2019 foi um ano maravilhoso, porque eu busquei transformá-lo num ano maravilhoso diante dessas aflições que eu vivi, sim. Só que a gente falou tanto que 2019 era um ano ruim, a gente não, porque eu evitei dizer isso. Mas as pessoas disseram tanto que 2019 era um ano ruim e agora elas estão olhando para 2020 e repensando os conceitos dela. Então será que a gente não atraiu isso com a fala da gente? Existe muito poder no que a gente fala, existe muito poder no que a gente está vivendo hoje, em como a gente está desfrutando desse tempo. E eu torno a dizer, é um tempo de qualidade. Mas se a gente ficar dizendo: meu Deus, a minha vida tá horrível, tá acabando, gente, a gente tá dentro de casa, a gente tem o que comer, a gente tem lar e a gente tem família. Então, a gente tá vivendo muito bem, sim. A questão é, o que que eu vou frutificar nesses dias de qualidade? O que que eu vou frutificar nesse meu isolamento social? A questão é, o que que eu tenho para oferecer quando eu voltar para a sociedade? O que que eu vou ter para crescer? O que que eu vou ter para acrescer ao meio social? Será que eu vou continuar sendo o mesmo? O que que eu vou ter dado de fruto nesse tempo para levar adiante, para avanço do reino de Jesus quando a gente voltar para o mundo social? Eu falo isso porque eu acredito que é importante a gente pensar assim, até para a gente não perder a nossa sanidade. Eu já vivi o dia mal, não tem sido fácil, tá bom? Para não parecer que eu tô só aqui rindo, que tá maravilhoso. Eu tô com medo, sim. Eu vivi dias de muito medo no começo, muita preocupação com a minha família. Foram dias difíceis. Eu até tava dividindo com uma amiga que eu já vivi o dia mal, né? E agora eu tô buscando viver o dia bom nesses dias, porque eu tô preocupado. Eu acho que hoje é o meu 8º dia em casa. A gente se preocupa, sim, como é que as coisas vão estar. A gente se preocupa assim, como é que vai ser daqui por diante. Eu tenho um mês de contratado num emprego novo. E imagina como é, como é que tá a minha cabeça. Eu tô de férias, foi dado férias coletivas no meu trabalho. Imagina como é que eu tô pensando em tudo isso. Eu me preocupo sim, como é que as coisas vão estar. Mas a gente tem que lembrar sempre, 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 sempre que o maior mandamento do Evangelho de Jesus é para que nós amemos ao próximo. E esse é um momento de cuidado com o próximo. Graças a Deus, eu hoje sou grato porque eu tenho uma casa. Eu hoje sou grato porque eu tenho que comer todos os dias. Eu sou grato porque eu tenho uma família. Eu tenho uma família para proteger. Eu estou vivendo esse momento de proteção da minha família e proteção de todas as pessoas à minha volta. Então, é um momento de cautela, sim, mas é um momento de fé. Como eu falei, eu tô preocupado com o meu emprego, mas eu tenho confiança em quem tá em cima. E eu vou te dar uma palavra sobre fé. E Deus é tão bom que a gente vê estudando sobre fé, tanto na nossa igreja
como em outros lugares. Então não são dias horríveis. A gente tem que orar é porque quem não tem família. A gente tem que agradecer que a gente tem família para proteger. A gente tem que orar por quem não tem casa. A gente tem que orar por quem não tem família. A gente tem que orar por quem está sozinho, abandonado. A gente tem que orar por quem está doente. A gente tem que orar pelos nossos governantes. E esse é um tempo de força, de poder sendo derramado nisso. Nós fomos trazidos para casa, não foi à toa. Não existe coincidência nos planos de Deus. Mas para mim, a mensagem para mim que é mais relevante nesse momento é o tem de bom ânimo, né? Mas a gente tem que pensar nas duas vertentes dessa mensagem. Essa passagem, se eu não me engano, está no Evangelho de João. Jesus diz assim, nesse mundo vocês terão aflições. O que significa isso? Nesse mundo, vocês terão aflições. Significa que a gente precisa hoje olhar assim para a realidade internacional. A gente precisa assim olhar para a quantidade de pessoas que já morreram no mundo. A gente precisa assim olhar para todos os agravantes dessa doença, não só para idosos. Não sejamos ignorantes. Por favor, busquem conhecimento. Isso é muito disponível, é muito fácil hoje. A gente precisa olhar para a realidade social, a gente precisa olhar para a Itália, que já está 2 meses em quarentena, e pensar que nós que estamos nos primeiros 15 dias estamos sujeitos a viver isso. Então, a gente precisa sim se preparar para o pior, porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Nós estamos vivendo um tempo que pode ser considerado como de aflição, mas também a gente pode olhar como isso como um tempo de qualidade, um tempo de vida boa, um tempo que não é de sofrimento, porque se a gente começar a pensar em sofrimento, como é que vai ficar a sanidade da gente no meio disso? E a gente precisa proteger as nossas famílias, proteger a mente das nossas famílias também. Então, essa palavra de Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Então, eu preciso ter noção de realidade, noção da realidade internacional, noção de que nós podemos passar um tempo assim, noção de que pode ser um tempo difícil, mas tem de bom ânimo. O tem de bom ânimo é quem é que está no controle de todas as coisas. Jesus tem dado provas na minha vida de que ele consegue controlar até quando eu vou receber determinada mensagem dele. Jesus tem demonstrado para mim quanto ele controla cada nascer do meu dia, o quanto não existe coincidência no plano dele. Se ele controla, ele cuida. Jesus não é apenas segurando um fantoche dizendo vai acontecer assim, vai fazer assim. O controle é no sentido de cuidado. É sempre a mensagem do café da manhã de Deus, da fartura de Deus na tua vida. Então, nesse mundo teremos aflições. Sim, tenhamos consciência do que estamos vivendo, tenhamos consciência do cenário nacional e talvez estejamos preparados para o pior. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu cuido do mundo, eu venci tudo, eu tenho cuidado sobre tudo. Então essa é uma mensagem de fé, essa é uma mensagem positiva, uma mensagem de onde estão depositadas as nossas esperanças. Eu tenho medo, Lineu, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho, mas eu tenho confiança de que alguém cuida de tudo, que fome eu não vou passar. Quando Paulo escreveu a carta dele aos Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 3º, ele diz que foi dado uma medida de fé igual para todos nós. Então, ou seja, sem fé nós não vivemos. A cada um de nós foi derramada uma medida de fé. Então, cabe a nós hoje alimentar a nossa fé. Cabe a nós hoje alimentar o nosso espírito, é a nossa fé, a nossa essência, o nosso coração é o nosso espírito, que é alimentado pelo Espírito de Cristo. Então, cabe a nós hoje alimentarmos a nossa medida de fé, porque medida de fé já foi derramada na gente. E deixa eu te contar um segredo incrível. Quando Deus vem e diz, eu derramei medida de fé na tua vida, significa que Deus derramou um pedaço dele, um pedaço da essência dele. Significa que o poder de Deus foi derramado em mim. E eu tenho esse poder de declarar. Então, fé não é só dizer, eu espero que aconteça. Não é fé de Tomé. Tomé era o apóstolo de Deus, era o apóstolo de Jesus, que só creu que Jesus havia ressuscitado quando tocou nas feridas. A gente precisa da fé de Abraão, que acreditava antes de acontecer. A gente precisa crer que as coisas vão dar certo antes que elas aconteçam. E isso é ter fé. Fé é título de posse antes de ter a posse. Eu já tenho a coisa só por acreditar. Então, quando medida de fé é derramada na gente, da mesma forma que Deus criou o mundo com apenas uma palavra, eu tenho o poder de transformar todos os ambientes com apenas uma palavra. Essa que é a verdade. Então, se Jesus diz que foi derramado medida de fé igual em todos nós, e essa medida de fé é nada mais, nada menos do que um poder, um pedaço da essência do poder de Deus derramado em mim, e Deus tem poder para criar o mundo e dizer, haja luz com apenas uma palavra, eu tenho o mesmo poder para abrir a boca e transformar todo o ambiente, transformar essas circunstâncias, transformar o que é quarentena, o que parece o fim do mundo, numa realidade de um tempo de qualidade. Essa é a minha capacidade de transformar, e essa é a medida de fé, e isso é ter bom ânimo. Tereis aflições. Nós temos aflições, nós estamos
aspas, trancafiados, porque nós estamos vivendo uma vida de qualidade, nós estamos bem alimentados, nós estamos protegidos. E tem de bom ânimo, eu tenho bom ânimo porque eu coloco as minhas expectativas todas depositadas em Jesus. Eu, Lineu, já vivi o dia mal. Nos primeiros dias eu tive medo, sim. A minha fé balançou-se. Mas graças a Jesus eu fui alimentado por ele novamente. Porque as misericórdias dele se renovam e alimento novo é derramado todas as manhãs no meu coração. Então o que eu fiz, eu firmei a minha fé. Eu depositei todas as minhas expectativas nele. E fé, eu confiar antes dele fazer que ele vai acontecer. Fé é título de posse antes de receber a coisa. A partir do momento que eu digo, vai acontecer, eu vou viver um ano próspero. 2020 não vai ser. 2020 é o melhor ano da minha vida. É um tempo de prosperidade, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço do reino, é um tempo de maravilha. O meu ser, o meu coração é preenchido apenas de coisa boa. E eu vivo tempo de qualidade, eu vivo tempo de alegria, eu vivo tempo com Jesus e eu dou frutos para dar frutos e para esse fruto produzir. Quando eu sair desse tempo de qualidade que eu estou vivendo. A gente precisava parar. A gente estava vivendo um mundo acelerado, a gente precisava repensar os nossos valores, a gente precisava abrir os nossos olhos novamente enquanto a gente estava na loucura do mundo. Então, 3 aflições. Vamos ter noção de realidade do que está acontecendo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu vou avançar. E a minha fé, a medida de fé que foi depositada em mim, me faz crer que o Deus do impossível tudo pode. E ele vai impedir o avanço desse reino. Nenhuma mão poderá tocar na gente. Que essa é a última mensagem que eu tenho para te dar. Quando foi no último fim de semana, eu ainda estava nessa oscilação entre estou bem, não estou com medo, estou muito preocupado com a minha família, estou buscando proteger a minha família. E aí Jesus me deu Isaías 14. E me deu justamente na passagem Isaías 14, em que ele diz assim, os meus planos, as promessas que eu fiz vão se cumprir. Os meus planos vão se cumprir da forma que eu defini. E onde a minha mão está, ninguém pode afastá-la. Isso significa que onde a mão de Deus está, ninguém pode tocar. A mão de Deus está sobre a tua vida, a mão de Deus está sobre a minha vida. Aqueles sobre quem a mão de Deus está, vírus nenhum tocará, doença nenhuma chegará, mal nenhum chegará à tua casa. Tu será protegido em nome de Jesus, toda sorte de bênção e graça derramada na tua vida. Porque a mão do Senhor, a mão daquele que criou o mundo. Então, eu creio em quem? Eu confio em quem? As minhas expectativas estão em quem? Naquele que criou o mundo, naquele que tudo pode, naquele que derramou poder em mim e cujo poder pode criar novas realidades apenas com uma palavra. E quando a mão dele está sobre mim, ninguém pode me tocar. O grandioso poder de Deus me envolve. Nenhum mal me atingirá. Nenhum mal atingirá a tua família. No nome santo de Jesus. Amém.